Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, finalmente temos 3 assuntos aí bem interessantes pra gente conversar. O primeiro, pessoal, é em relação ao André Mamole. Estamos há aproximadamente aí 4 semanas do Arnold. Ele fez uma atualização muito boa. Eu já gostaria de começar dizendo, pessoal, mudei de opinião em relação a ele. Não somente porque a atualização que vamos ver agora e analisar também tá muito boa, mas por alguns motivos que eu vou explicar pra vocês já. Vamos logo falar aqui do shape dele. Bom, nessa atualização aqui ele começa fazendo esse mais musculoso, que apesar, né, de não ser uma pose mandatória aí da Classic, dá pra gente tirar algumas informações bem interessantes. Primeiro, pessoal, é nítido que a qualidade muscular dele tá excelente, principalmente na perna. Não somente porque é a região mais cheia, né, afinal dá pra ver claramente que o peito e os ombros mais braços estão um pouco mais flat, se comparado com a perna, mas principalmente pela separação. Aqui no duplo bíceps de frente, inclusive, dá pra entender melhor isso. Olha o nível de separação muscular que ele tem na parte inferior. Sobre a parte superior, olha que coisa curiosa. A pose começa desse jeito aqui, né? Com a caixa torácica baixa, um vácuo ali extremamente profundo e um frame X bem harmônico, certo? Olha o que ele faz na pose. Perceberam? Ele alongou o tronco dele e por consequência, né, ele deixou ali a caixa torácica lá em cima. E geralmente aqui no canal eu mostro algumas variações de pose, né, de um determinado atleta e digo qual tem mais vantagens, correto? Dessa vez é com vocês aí, tá, pessoal? E aí, olhando assim lado a lado, qual a melhor variação que vocês acharam, tipo assim, mais impressionante, né, mais impactante, que combinou mais pro físico dele? Ele com o tronco mais encurtado, né, projetando a caixa torácica num plano mais reto, ou com o tronco mais alongado e projetando a caixa torácica mais pra cima? Comenta aí, tá certo, que eu quero saber. Mas enfim, pessoal, depois dessas duas variações aí de duplo bíceps de frente, ele faz essa daqui também. Quase que totalmente de frente, né, e com a caixa torácica ali no meio termo. Essa pose aqui, cara, eu achei muito boa. Dado em vista ao tipo de estrutura que ele tem, é tipo assim, ele não é tão largo, né, de ombros, e o quadril dele não é tão fino assim. Isso aqui, cara, valorizou demais o físico dele. É uma coisa que eu não entendo no André, tá certo? Eu acho que ele tem um físico ali agradável o suficiente pra posar de frente, mas na grande maioria das vezes ele opta por posar meio de lado, né? Eu acho que talvez nesse Arnold ele possa posar um pouco mais de frente, tendo em vista que eu tô vendo ele postando algumas atualizações assim. Mas enfim, pessoal, sobre essa pose aqui, cara, a dorsal, ela tá com uma projeção muito boa, o contraste com a cintura, né, é dos principais pontos ali de arredondamento, no caso a dorsal e o vasto lateral tá muito bom, então tem um frame X bem agradável e a proporção do físico dele é massa demais, né, velho? E eu falo isso, pessoal, porque uma das coisas que eu sempre reclamava aqui no canal e colocava um ponto de atenção era em relação à proporção de bíceps, tríceps e antebraço. Acho que vocês lembram, né? Tipo o Andrew Jacked. Cara, eu acho o duplo bíceps de frente dele absurdo, tá? Muito bom mesmo. A estética, tudo é muito agradável, na verdade, né? Ele é muito 3D. Porém, pessoal, aquela desproporção que ele tem de bíceps, tríceps com antebraço, mano, sempre me incomodou demais. E olha o André Mamole aqui. Olha o tamanho e o arredondamento do bíceps, do tríceps e compara com os dois antebraços. Tipo assim, tudo muito harmonioso, entendeu? É um aspecto de arredondamento muito fluido. Isso é harmonia. Porém, pessoal, o mais impressionante nesse cara não é a estrutura, o tamanho, nem mesmo tá o arredondamento, essa harmonia que ele traz. Eu diria que o mais impressionante é o nível de detalhes que ele consegue colocar quando ele tá nos 100%. Por exemplo, olha a perna desse cara nessa pose aqui de lado, velho. Esse nível de separação de glúteo, a parte frontal, né, lateral ali da perna e o posterior, cara, é extremamente difícil de ver. E sim, tá? No palco ele consegue deixar essa região ainda mais impressionante. Os cortes, cara, ficam extremamente aprofundados. Não é à toa que ele sempre faz um movimento ali com a mão para evidenciar essa região. Continuando aqui na atualização, a pose batida ficou desse jeito aqui, ó. Os detalhes da perna subiram, tá certo? Mas é por conta da luz. Mas, cara, o que eu posso falar disso aqui, mano? Tipo assim, muito proporcional. Não tá perfeito, ok? Claramente, né? A parte frontal ali do ombro, ela poderia ser mais arredondada para ficar mais condizente com o peito e o braço dele. Mas compara essa pose aqui que ele tinha postado semanas atrás com essa pose atual. Tipo assim, ele tá bem mais impressionante atualmente. E aproveitando esse comparativo, né? Até porque essa atualização dele aqui antiga foi a primeira que eu comentei aqui no canal em relação ao Arnold Classic Ohio. Eu gostaria de explicar pra vocês o porquê eu mudei minha visão em relação a ele nos últimos dias. Algumas semanas atrás, quando eu comentei sobre ele, né? Eu tinha falado que eu não tinha entendido muito bem o porquê ele decidiu ir pro Arnold, né? Se ele poderia simplesmente
tirar um tempo de off-season e tentar ganhar mais peso de palco. Porque pra quem não sabe, pessoal, no Mr. Olympia de 2025, ele pesou 5 quilos abaixo do peso limite dele. Porém, agora eu entendo o porquê, mesmo pesando tão leve assim, ele decidiu ir pro Arnold. É porque o cara ainda tem muito pra mostrar. Me diz aí, cara, olhando pra essas imagens aqui do Coliseum Pro, show esse, né, que ele mostrou ali o melhor físico da carreira. O que você acha desse duplo bíceps de frente, desse peitoral de lado aqui, né, extremamente detalhado, proporcional, desse duplo bíceps de costas e também dessa pose clássica? Eu não sei se é o suficiente pra ganhar. Eu acredito que há uma possibilidade, porém eu ainda preciso ver mais. Só que uma coisa eu acredito que vocês vão concordar comigo. Imaginar esse cara no top 3 no Arnold Classic Ohio, levando em consideração que ele traga aquela qualidade que ele trouxe no Coliseum Pro, é algo bem possível, né? Algo provável. Não que necessariamente ele vá ser top 3, né? Disputar ele pelo título, mas é algo que realmente pode acontecer. É o seguinte, pessoal, pelo físico que ele apresentou no Olympia, né? Que claramente foi mal finalizado, eu acredito que eu acabei subestimando ele, sabe? Mas agora, mano, eu tô convencido. Esse cara é um problema real pro Arnold. Eu quero saber muito, né, como ele vai se transformar nesses últimos dias. E claro, quero saber tua opinião em relação a ele, beleza? Comenta aí o que você tá achando dessas atualizações do André Mamole. Mas agora, pessoal, sobre quem vamos falar é em relação ao Gabriel Zancanelli. Infelizmente não temos uma atualização do shape do Zanca aí, né, sendo mostrado por completo, né? Pra ver o shape do Zanca atual é necessário pagar, né, no Close Friends dele, no caso. Eu gostaria, cara, de ver o shape dele como tá. Deve estar muito impressionante, deve estar muito bom. Mas o que temos por enquanto é o seguinte. Essa atualização aqui de uma semana atrás, né? E assim, eu quero elogiar, tá? Ele me pareceu bem impressionante, né? Apesar de que me causa estranheza, né? O jeito que o antebraço dele fica em proporção com o braço nessa pose, entendeu? Porém, a mais impressionante é essa sequência de fotos aqui que foi postada recentemente, que é muito massa, tá? Pô, Carlos, espera aí. Você vai me falar que uma atualização do cara de regata é mais impressionante do que o cara mostrando o físico dele? É o quê? É visão de raio-x, é? Inclusive, tá, pessoal? É justamente por isso que eu tava rindo quando eu tava comentando sobre a atualização do físico do Zanca ali no espelho, tá? Afinal, né, pessoal? A gente analisava o Kaique Pro de regata também. Por que não pode ser com o Zanca? Pô, para com isso, né, mano? Então vamos manter a tradição aqui daquela análise caprichada, mesmo o cara de regata, tá? Só que falando sério, pessoal, tem 3 fotos aqui que são bem legais e dá pra sim, tá? Tirar algumas coisas. Essa daqui fazendo a pose clássica me chamou a atenção pelo fato dele ter conseguido preencher bem a regata ali na região da dorsal, né? Você vê que a largura dele tá realmente diferente dos anos anteriores e também pelo nível de profundidade de corte no braço. Não somente no bíceps que ele tá mostrando, né? Que ele tá pra cima, mas também aqui no braço da expansão. Em relação ao braquial, o braquio radial e a separação também ali do bíceps, mais o arredondamento do ombro, tá? Essa foto aqui também, né, uma espécie de semi-relaxado de frente, os mesmos motivos. Porém, o que me destacou mais aqui foram os ombros, né? Cara, tá muito impressionante, muito arredondado. Mas, cara, olha essa foto aqui. Mesmo de regata, me diz aí, parece ou não que a espessura da dorsal dele no geral melhorou muito. Porém, pessoal, aqui me resta uma dúvida, tá certo? É algo positivo, tá? Não é algo negativo, não. Como isso vai se resumir no palco? Porque assim, vamos ser honestos, o duplo bíceps de costas do Zanca tem alguns detalhes impressionantes. Eu sei que o mais óbvio, né, é pensar na marcação ali do posterior da perna dele, tá certo? Porque o nível de separação muscular definitivamente chama muita atenção, é muito bonito, né, cara? E quando ele tá armando a pose, cara, é surreal, tá certo? Mas o que eu diria que tem como um ponto tão importante, tanto quanto esse, tá certo? É o desenho anatômico que ele tem na parte superior dessa pose. O jeito que o braço dele, né, que é todo detalhado, muito 3D inclusive, flui para os ombros, cara, que é cheio de detalhe também, e se encontra com a parte superior das costas, isso é, músculos escapulares, redondo maior, né, que o Pacho alargou muito o redondo maior do Zanca ali, né, mano? Borda superior da dorsal, tá certo? Que é essa parte daqui, e o trapézio. Tudo isso aqui, cara, é muito harmonioso e muito 3D. E aqui detalhe importante, tá, pessoal? Mesmo o trapézio dele, que eu me lembro muito bem, seja assimétrico, a fluidez de toda essa região ainda assim é absurda. Mas vocês já sabem sobre o que eu vou reclamar, né? Além do glúteo, eu diria que a principal região que ele precisa melhorar é a profundidade e, claro, a simetria da borda inferior da dorsal. A questão da simetria, eu diria que é mais em relação à pose, tá? Não somente em relação à base das pernas, mas também no tronco. Por exemplo, nessa última atualização aqui do Zanca mostrando as costas, dá pra ver que quando ele deixa as escápulas abertas, a dorsal dele, cara, tá bem simétrica na medida do possível, tá certo, pessoal? Mas olha o que acontece quando ele vai fechando as escápulas. Detalhe, tá certo? Ele faz isso aqui pra
para forçar mais espessura nas costas no geral. E o que acontece, pessoal? Claramente ele fica com a assimetria ali bem nítida, né? Esse lado direito aqui parece que fica mais alongado e também mais largo. Dá para perceber isso, certo? Mas aí, pessoal, o que eu imagino? E se o Zanca conseguir ajustar esse detalhe de assimetria que ele tem, né, por meio de pose, melhorar a qualidade da pele das costas, ou seja, para trazer ali mais marcação na parte baixa da dorsal, lembrando, tá? Ele agora tá com crisaceto, então isso é possível. Melhorar também a qualidade ali do glúteo, né, em relação a mostrar mais fibras. O quão boa, pessoal, essa pose aqui dele não pode ser. Por exemplo, olha a versão dele no Tampa Pro e imagine ele com a parte baixa mais marcada e o glúteo um pouco mais detalhado. E aí, o que você imagina que pode acontecer? Pô, Carlos, mas espera aí, pô. Esses ajustes, né, esse pequeno detalhe no glúteo e um pouco mais de qualidade ali na dorsal, na borda inferior, mudaria muito assim? Com certeza, tá, pessoal? Inclusive, há um tempo atrás eu fiz essa montagem aqui, colocando o Zanca, né, se eu não me engano, no Texas Pro, com o glúteo do Ramon e a dorsal do Ramon. E olha isso aqui. Cara, é uma pose praticamente perfeita. Assim, pessoal, é óbvio que não dá pra esperar necessariamente isso, tá? Esse tipo de evolução. Mas algo próximo, né, pelo menos uma pequena melhoria, eu acredito que dá pra alcançar. Isso aí, cara, traria um impacto positivo muito grande pro Zanca. Enfim, pessoal, não sei vocês, tá? Mas eu fiquei bem animado vendo, entre aspas, essa atualização aí do Zanca, tá certo? Eu espero que ele poste, né, uma melhor. Mas por enquanto é isso. E agora, pessoal, Mike Sommerfeld. Pessoal, vocês viram a participação do Neil Hill no podcast do Fouad Abiad? Cara, bizarro, tá? Inclusive, aqui entre nós, eu não sei vocês, cara, mas eu tô começando a desgostar do Neil, tá? Tipo assim, ele dá muito migué, sabe? Pra vocês terem uma noção, ele disse recentemente que o Arnold mudou a programação relacionada à pesagem. E se soubesse disso antes, o Mike Sommerfeld não participaria esse ano, justamente por conta disso. Só para explicar melhor, tá? Em todos os anos, e sempre, inclusive, eu falo isso aqui no canal, né, com vocês, porque é um ponto bem importante, sabemos que o Arnold, né, a pesagem, ela acontece, por exemplo, na quinta e o atleta, ele sobe na sexta, ok? É justamente por isso, pessoal, que eu sempre falo que o maior problema para os caras grandes de competir no Arnold é isso, né? É o fato de que você só tem um dia de carb up. Só para não ficar nenhuma dúvida, pessoal, é mais ou menos o seguinte, o atleta, ele vai para pesagem sexta, ou seja, totalmente depletado, e ele só tem um dia, vamos supor, tá? Foi sexta de manhã, ele só tem até quinta de manhã para encher o físico, porque ele já precisa subir no palco. Então o atleta perde muito peso, perde muita água para bater, né? O peso lá na balança no dia da pesagem, e aí ele quer subir mais pesado, né? Mais cheio, tá com a musculatura mais viva, ele só tem um dia para preencher. Enquanto, por exemplo, no Olímpia, né? E em alguns pequenos campeonatos é 2 dias. Só que a gente vê o melhor do atleta no Olímpia justamente por conta disso. É só vocês lembrar, por exemplo, do caso do Josemar, né? Ele bateu 101 dias na pesagem e quando ele subiu no palco do Olímpia, ele tava pesando quase 107, 108 quilos. E aí, pessoal, o Neil Hill tá reclamando disso porque, segundo ele, o Mike Sommerfeld vai ter pouco tempo para encher o físico dele, né? Porque o corte de peso que ele tá fazendo é muito brusco. É óbvio que isso é verdade, tá, pessoal? Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, o problema é que, ao meu ver, ele percebeu que ele não vai poder bater 96 quilos, né? Como ele bateu no ano passado. E com 92 quilos, que é o peso que ele vai precisar bater nesse Arnold, talvez essas 24 horas não seja o suficiente para ele trazer um físico tão bom quanto foi no Olímpia, por exemplo. Porque lá no Olímpia, o Mike conseguiu, né, encher bem o físico dele justamente por conta desses 2 dias, entendeu? Então ele bateu 92 quilos, né, extremamente depletado, e aí, né, 2 dias depois ele conseguiu pegar um pouco daquele volume que ele perdeu. Tanto é que o Neil Hill fala nessa entrevista que ele, do dia da pesagem pro dia que ele subiu no palco, ele ganhou 5,5 kg. É muito peso, tá? Pô, Carlos, mas eu vi que o Mike Sommerfeld disse que ia bater 96 quilos. Não é, pessoal, esquece, tá? Você já percebeu o volume dele atual se comparado com o ano passado? Essa atualização aqui do Mike, ela mostrou pra mim que ele vai bater 92 quilos, tá? Olha o tamanho dele. Ele tá grande, é óbvio, tá certo? Mas olha esse peitoral de lado dele. Aqui é faltando aproximadamente 4 semanas, tá certo? E agora olha esse peitoral de lado, faltando 4 semanas pro Arnold de 2025. Cara, tem diferença ou não? Inclusive, tá? Só pra você ter uma noção melhor, olha esse Mike Sommerfeld aqui quando ele tava faltando 8 dias pro Arnold de 2025. Ele tava gigante. Então é assim, pessoal, anteriormente, bater 96 quilos era meio que de boa pra ele, tá? Porque mesmo que ele tinha apenas um dia de carb up, 96 quilos, cara, já era o suficiente pra ele conseguir oprimir todo mundo em relação a tamanho. Mas de 92 quilos, aí não, mano, a história é outra, tá certo? Não que ele seja ruim com 92 quilos, tá, pessoal? A linha do cara, a qualidade dele não muda. Esse duplo bíceps de frente aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, foi de um campeonato que ele bateu 92 quilos. E em vídeo, como vocês estão vendo
vendo aqui, ele era desse jeito, tá? Então assim, quando ele tava se aproximando ali do prime dele, né, em relação aos 92 quilos, ele era muito bom, tá? É um cara, ele tem um físico diferenciado, sejamos sinceros. Desde quando ele ficou ao lado do Dino lá em 2021, eu nunca deixei de reconhecer a qualidade que ele tem. Mas com 92 quilos o ponto é, ele não é imbatível. Se ele errar, pessoal, né, chegar um pouco flat, entendeu? Perder muito do volume, principalmente na perna, por exemplo, né, no duplo bíceps de costas, ou perder um pouco do V-taper dele, há uma chance considerável dele perder esse Arnold. E é justamente por isso que o Neil Hill tá tão preocupado. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse ciclo aí de notícias, né, se é que podemos dizer assim? Curtiram ou não? Inclusive, tá, pessoal, dá pra me postar outros dias aí, eu falei que eu ia postar diariamente, né, cara, mas, assim, é difícil, entendeu? Ter uma notícia interessante, a não ser que vocês queiram encontrar qualquer coisa. Aí eu posso trazer. Mas notícia interessante tá difícil, então quando tiver notícia boa eu vou trazer, tá certo? Pode ficar tranquilo em relação a isso, não vou deixar mais de postar vídeo aqui. Não precisa confiar, tá? Mas vai acompanhando aí que os vídeos estão bacanas e, se possível, continua demonstrando seu apoio, cara, é muito importante. Não somente, pessoal, em relação a usar o cupom lá na Growth, tá certo? Que vocês sabem, né, mano? Suplementos de qualidade, tudo de qualidade, isso ajuda demais, pessoal. Mas também, caso possível aí, no like, tá certo? No comentário, isso fortalece muito. Lembrando, suplementos de qualidade, obviamente, Growth Suplementos, não esquece, tá certo? Utiliza o cupom Carlos, tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.